Quero saudar a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E agradecer o convite do pastor, do conselho, para estar com vocês. É sempre bom vir a essa igreja tão amada, tão calorosa. É bom estar com os irmãos e principalmente num culto de gratidão a Deus. A Bíblia diz que se nós pudéssemos contar, aliás, se nós contássemos, nós acharíamos ou entenderíamos que é impossível contar a quantidade de coisas que Deus tem feito. Deus é um Deus gracioso. Deus derrama bênção sem medida sobre a nossa vida com toda certeza. E é até bom que o pastor Alexandre já introduziu o meu sermão. Vocês vão entender o porquê. Vamos abrir no Salmo 126. Salmo 126, que já foi lido e até comentado um pouquinho, de maneira bem rápida. Salmo 126. Nós vamos ler todo o Salmo. Os 3 primeiros versos já foram lidos, mas a gente vai ler novamente os 3 primeiros e ver também os demais. Salmo 126, vamos ler a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por estarmos na Tua presença, com o coração agradecido por tudo que o Senhor é, também pelo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Ó Deus, como é bom pertencer ao Senhor, nesse mundo tão atribulado, com tantas dificuldades, aflições. Como é bom findarmos mais um semestre, reconhecendo que até aqui o Senhor nos ajudou, reconhecendo que Tu és fiel, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e por isso estamos vivos nesta noite, porque o Senhor mais uma vez renovou a Tua misericórdia. Obrigado a Deus por este culto, por esta igreja, por cada irmão, irmã, por cada pessoa que aqui está. Obrigado a Deus porque o Senhor fala ao nosso coração, como tem feito desde o início dessa celebração, as leituras bíblicas, os hinos, cânticos entoados ao Senhor, que falam da Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor quer falar conosco. Continua, Deus, a falar em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida alguma, este salmo, que é tão famoso, ele é uma das mais belas declarações de gratidão que nós encontramos na Bíblia. Nós temos diversas declarações de gratidão, mas esse salmo é muito marcante. Aliás, o texto que já foi lido sobre o reconhecimento daquilo que Deus tem feito na vida da igreja, e não só o reconhecimento do povo de Deus, mas os povos vizinhos reconhecendo, os incrédulos reconhecendo que Deus é um Deus que abençoa o seu povo. E aí o texto diz no verso 3, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí o verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Poderíamos, em uma palavra só, resumir esse salmo e resumir toda a Bíblia com a simples palavra graça. Graça de Deus. Há algumas pessoas que se enganam quando pensam que Velho Testamento é lei, Novo Testamento é graça. De forma alguma. Velho Testamento é pura graça de Deus. Nunca foi plano de Deus salvar pelo cumprimento da lei, porque Deus sabia que seria impossível ao homem. Sempre foi graça.
Desde o início de Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos a graça divina em diversos momentos, em todo o tempo, acompanhando o povo de Deus. E aí eu queria perguntar para a igreja, como nós poderíamos traduzir ou definir a ideia de graça? O que é graça para você? Se alguém te perguntar, alguém que não conhece Bíblia, igreja, não sabe nada sobre Deus e te fizer essa pergunta, o que é graça? O que você poderia responder para essa pessoa? A graça é? Oi? A graça é Jesus, correto? É uma das formas de respondermos, né? Porque realmente a graça é Jesus. Jesus é a graça de Deus, não é isso? Aliás, a Bíblia diz que somos salvos não pela fé, mas pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, não é isso? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é o próprio Cristo. O que mais que a gente poderia falar? O que é graça? Favor imerecido, não é isso? Talvez no português, na nossa língua portuguesa, foi a palavra encontrada aí para definir graça. Favor imerecido, presente, não é isso? Dom, presente de Deus, ou favor que nós não merecemos, porque todos somos pecadores, diz a Bíblia. É interessante que a palavra gratidão, a raiz da palavra bíblica gratidão provém de graça. Ou seja, nós somos agradecidos a Deus por toda a graça que Ele derrama sobre nós. Por Deus ser gracioso, por Ele ter nos amado a tal ponto de enviar o único Filho. Isso, só por isso, né? Nós devemos a Ele e queremos agradecer a Ele todos os dias da nossa vida, em cada momento, em todo o tempo da nossa vida. É claro que nos momentos difíceis da vida é tão difícil você agradecer, mas é até nesse momento que é preciso adorar, louvar, agradecer ao Senhor por tantas coisas que Deus faz na nossa vida, porque Deus não erra, Deus é o Senhor soberano e sábio. A ideia de graça, como favor imerecido, foi a tradução aí mais, para a nossa língua portuguesa, a mais próxima da realidade, mas na verdade não define o que é graça. E existe um homem chamado Pink, tem um livro dele maravilhoso, chamado Deus é Soberano, Arthur W. Pink. E esse homem, naquele livro, ele faz uma definição de graça assim, de maneira sensacional. E ele começa argumentando de que nós achamos a graça como um favor imerecido. E ele dá o seguinte exemplo. Imaginem que entra alguém, aliás, bate lá na porta da sua casa, uma pessoa que você conhece já de muitos anos. Uma pessoa que você tentou ajudar diversas vezes, mas essa pessoa nunca quis saber de trabalhar, de estudar, de ganhar vida, e ela bate na porta da sua casa pedindo um prato de comida. Se você ajuda essa pessoa, que não merece, porque você já ajudou várias vezes, não é isso? Você já orientou ela por diversas vezes. Se você abrir a porta da sua casa e ajudá-la, isso é favor imerecido, certo? Isso é favor imerecido. E aí Pink fala um pouquinho mais. Isso ainda não é graça, dizer. Graça é muito além do que favor imerecido. E o exemplo que ele dá é o seguinte: aquela mesma pessoa que bate na sua porta, você não quer ajudá-la por entender que ela não merece a sua ajuda, não é isso? Mas ela bate na sua porta pedindo aquele prato de comida. Muito mais do que isso, ela entra na sua casa, ela quebra toda a sua casa, e ao sair, ela mata o seu filho, o seu único filho. E ainda assim, você dá o que ela pede, com amor. Isso é graça. O nosso pecado matou o Filho de Deus. É muito mais do que o favor imerecido. Nós jamais mereceríamos, é verdade, mas não tem nem como expor a ideia de graça, do amor de Deus. É algo que ninguém pode entender. Aliás, quando Paulo escreve aos Romanos, ele termina a parte doutrinária lá de Romanos, ensinamentos de Romanos tão preciosos, e ele mesmo chega a essa declaração: os pensamentos de Deus são tão profundos, impossível de entender o amor, a justiça ou a justificação em Cristo, a graça de Deus. Tudo isso é impossível aos nossos olhos. E a gente aprende aqui nesse salmo como reconhecer o Deus gracioso, como o povo de Deus teve que reconhecer a graça de Deus num momento tão crucial da vida deles.
num momento tão importante da história de Israel. E eu queria então compartilhar com a igreja sobre esse reconhecer o Deus que é gracioso, o Deus que derrama graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as pessoas, até mesmo graça para aqueles que nem querem saber dele. Se Deus não tivesse graça da nossa sociedade, se Deus não tivesse graça do nosso país, se Deus não tivesse misericórdia de nós e derramasse graça sobre nós, nós não estaríamos aqui hoje. Porque a graça de Deus é aquilo que modifica a nossa vida, é aquilo que dá alegria, dá toda a motivação que a gente tem para estar aqui agradecendo ao Senhor. Então eu queria compartilhar algumas lições bem rápidas desse texto, sobre esse reconhecimento do Deus gracioso. A primeira lição é que no Senhor a gente pode sonhar, no Senhor é possível sonhar. Eu não sei como é que você entrou aqui neste local. Uma coisa eu sei: todos nós temos problemas. Talvez, se eu perguntasse aqui, talvez uma criancinha em algum banco aí poderia dizer: eu ainda não sei bem o que é um problema. Talvez até diria que sim. Quando ela quer tal coisa, né? Ou quando ela pisou na bola com os pais e os pais estão lá disciplinando, corrigindo, é um problema. Todos nós temos problemas. Eu não sei qual a gravidade do seu problema, e mesmo assim você ainda está aqui para agradecer ao Senhor. Mas o que eu queria pensar um pouquinho com a igreja, partindo desse salmo, é que no Senhor é possível sonhar. E para a gente se situar aqui, o verso 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A volta do exílio, o momento histórico, sem dúvida alguma, é a volta do exílio. Basta lembrarmos um pouquinho a história do povo de Deus. O povo de Deus começa a pisar na bola com o Senhor, começa a desobedecer ao Senhor, e Deus levanta homens fiéis, homens que poderiam ser ouvidos. Por exemplo, o profeta Isaías. Deus levanta aquele homem e busca, aquele homem Isaías, busca uma santidade tão grande com Deus, começa a pregar a palavra e dizer às pessoas: vamos confiar no Senhor, vamos entregar nossa vida ao Senhor, não precisamos confiar nas nações vizinhas, não precisamos confiar nos nossos armamentos. Mas infelizmente ninguém deu ouvidos à mensagem de Isaías. Depois de Isaías e outros profetas junto com ele, como Amós, depois de Isaías vem o profeta Jeremias, com a mesma mensagem: vamos voltar para o Senhor, vamos nos arrepender, vamos buscar a graça do Senhor. Mas infelizmente o povo não deu ouvidos, e eles foram parar no exílio da Babilônia. E eu queria pensar um pouquinho com a igreja, lembrando essa história. Alguns jovenzinhos foram levados para lá. Quais são? Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes. Na primeira vez ele levou as 3 coisas mais importantes do povo. Ele levou os utensílios do templo, ele levou o rei, e ele levou os sábios do reino, o futuro da nação. Quem eram esses homens? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos pelos seus nomes trocados, né? Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Aqueles jovenzinhos, eles tinham por volta de 14 anos quando foram parar lá, no exílio da Babilônia. Eu fico pensando quantos planos, quantos sonhos existiam na cabeça e no coração deles. Os sonhos de um casamento feliz, de muitos filhos, até porque o judeu tem vários filhos. O sonho de poder curtir os pais até a velhice dos pais. O sonho de amar a sua nação, e muito mais do que a nação, o sonho de todos os dias estar na casa do Senhor, lá no templo, adorando ao Senhor. Tudo isso foi quebrado, tudo isso foi tirado deles, e o sonho que eles tinham tornou-se um tremendo pesadelo. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias não se contaminaram com as coisas do reino da Babilônia. Pelo contrário, eles fizeram uma tremenda diferença lá naquele reino, um tremendo barulho naquele reino. E depois de 70 anos, vejam só, uma vida toda no reino da Babilônia, quando estava chegando ao fim dos 70 anos de exílio, de escravidão,
Daniel de novo se prostra em adoração, em lamento a Deus. Reconhece o seu pecado, o pecado da sua nação. E Deus levanta então um outro rei que libera o povo para reconstruir a sua história. Com Deus é preciso, ou aliás é possível sonhar. Talvez você tenha passado por algumas frustrações na vida. Talvez os muitos sonhos que você já colocou diante de Deus não deram certo. Quem sabe você está aqui com o coração quebrado, até chateado, por tantos problemas, por tantas frustrações que você já teve que enfrentar. Mas com Deus é preciso sonhar novamente. Aliás, alguém diz que sem sonhar não dá para viver. Sem sonhar os sonhos, os planos de Deus, não tem como a gente viver. E o texto diz então que quando o Senhor restaura, quando o Senhor trabalha na vida do seu povo, nós ficamos como quem sonha. É algo tão maravilhoso que Ele tem para nós. Ele quer nos surpreender com bênçãos sem medida, conforme vários textos da palavra diz. E uma citação que Paulo faz de Isaías: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus quer que você sonhe, porque Deus é um Deus de sonhos, de planos. E quando Ele restaura a nossa vida, ou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. É possível sonhar sim. Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa a situação da sua vida, é possível sonhar. E eu creio que durante esses 6 meses, Deus derramou muitas bênçãos na vida dessa igreja. Deus cuidou de muita gente. Deus foi à frente nas programações. Vidas puderam ouvir a palavra de Deus, outras serem edificadas na casa do Senhor. Crianças sendo trabalhadas, moldadas de acordo com a vontade do Senhor. Nós não conseguimos medir o quanto essa palavra que foi pregada aqui durante esses 6 meses pode fazer um barulho no mundo inteiro. Nós não conseguimos medir o quanto essa palavra que ficou no coraçãozinho de uma criança pode transformar a vida de milhares de pessoas. Porque é uma palavra viva, eficaz. É uma palavra que quando é pregada, quando é anunciada, ela é uma palavra cheia de vida, de poder. É possível sonhar com Deus. Deus transforma o pesadelo em sonho. Aquele pesadelo de 70 anos do povo de Deus agora é sonho. Parece inacreditável, mas é verdade. Eles voltaram para reconstruir a vida e os seus sonhos. Primeira lição que a gente encontra então no texto é que é possível sonhar quando a gente reconhece Deus, quando Deus derrama graça sobre nós. A segunda lição que a gente encontra no texto é que é possível, vejam o verso de número 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. É possível confiar. É possível confiar nesse Deus gracioso. Eu não sei se você consegue entender um pouquinho a geografia de Israel. Vou tentar, de maneira muito rápida, focar um pouquinho a ideia da geografia de Israel. Aliás, Deus escolheu um local exato para ensinar, através da geografia, coisas tão preciosas. Aliás, quando você olha para a geografia de Israel, você vê Jesus o tempo inteiro lá. O Filho de Deus, o Messias, está lá simbolicamente na própria geografia de Israel. Nos diversos lugares de Israel. Podemos pensar em Israel como um norte muito próspero, o Monte Hermon, o Orvalho do Hermon, que desce trazendo vida para todo lado. Podemos pensar no Rio Jordão, que sai lá da fonte do Rio Bânias, perto do Hermon ao norte, vai descendo, formando o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, depois desce até o Mar Morto. Toda aquela região do Jordão próspera começa a perder a prosperidade, a vida, aquele lugar tão brilhante, tão bonito, quando chega lá perto do Mar Morto. E aí começam os desertos. A região para baixo de Jerusalém, deserto, deserto, mais deserto. Só que uma coisa interessante o texto nos dá. O texto, a oração do salmista agora é a seguinte: Senhor, o Senhor fez coisas grandiosas para nós. Estamos como quem sonha. Estamos sonhando. Só que a reconstrução da vida é difícil. A reconstrução da cidade é complicada. E aí o que o texto ensina é que eles fazem uma oração.
E eles lembram da geografia de Israel, dizendo: Senhor, restaura a nossa vida, assim como o Senhor faz com as torrentes do Negueb. E o Negueb é um deserto. E aqueles que têm a oportunidade de visitar Jerusalém, ou as terras de Israel, se assustam com algumas placas que dizem assim: cuidado com as inundações no meio do deserto. Talvez algum desavisado acharia que é uma piada. Inundação no deserto, enchente no deserto, isso é loucura. Mas não é loucura, porque quando chove em alguns momentos, em alguns períodos do ano, quando chove na região norte, aquela água vem em forma de torrente e inunda o deserto do Negueb. E aquele deserto que era tão seco, com sementes tão secas, sem vida, começa a se tornar um jardim florido. Com Deus é possível confiar, porque os moradores do deserto, os beduínos, eles esperam e confiam na torrente que vai vir. É aquela torrente que vai sair o alimento para os filhos deles. É aquela torrente que vai sair as condições para os animais do deserto sobreviverem à seca durante boa parte do ano. E eles esperam, eles confiam na torrente que Deus vai mandar sobre eles. E a oração do salmista é: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. E quando você olha para a Bíblia, a ideia de torrente é muito marcante. A ideia de uma torrente que inunda, que transborda e que invade o coração, a mente, é algo muito forte na Bíblia. Podemos lembrar de alguns textos, como o de Isaías 44: e eis que derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, do meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade. Deus é um Deus que quer derramar torrentes de água sobre aquele que tem sede dele. Em outras palavras, o que o salmista está falando é: Senhor, nós temos sede do Senhor, nós queremos as torrentes do Senhor, queremos vida, estamos sedentos por ti. Poderíamos pensar em outros textos, como o Salmo 46, o qual faz aquela declaração de fé tão sensacional, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E se Deus é tudo isso, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, ainda que tudo ao meu redor esteja um caos, uma anarquia, eu ainda vou confiar no Senhor, porque Tu és o meu refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente na tribulação. Mas quando a gente chega no verso 4 do Salmo 46, a gente encontra uma outra declaração magnífica: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Curioso, Jerusalém não tem rio. Jerusalém não tem nenhum rio sequer. As águas foram trazidas por um aqueduto construído pelo rei Ezequias, naquela fonte de Gion, por onde os homens de Davi entrou e penetrou na cidade. Aquela fonte trazia água para o tanque de Siloé, que significa o enviado, o Filho de Deus. Representa o próprio Filho de Deus. Em outras palavras, o salmista Davi e outros salmistas, como o salmista lá do tempo de Ezequias, o salmista que compôs o Salmo 46, ele foi muito além do tempo dele, como que dizendo: há um rio cujas correntes alegram a nossa vida. Esse rio é o Messias, as águas que seriam enviadas por Deus. Aliás, quando você pega o Salmo 133, que fala lá do orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião e vem trazendo bênção para a região sul de Israel. Só que o orvalho não chega até o sul. Mas se você notar naquele Salmo 133, existem 3 vezes o verbo aquele que desce, aquele que desce, aquele que desce. E quando você olha para o rio Jordão, aquele que desce lá do Hermon e vem até a região ali de Jericó, de Jerusalém, a palavra Jordão significa aquele que desce. Em outras palavras, o rio Jordão simboliza o próprio Cristo, aquele que desceu e se fez como um de nós para trazer vida para a gente. Por isso que lá no Novo Testamento, em alguns momentos, você encontra Jesus dizendo o seguinte: aliás,
ele ofereceu água para aquela mulher samaritana e disse que se ela bebesse da água que ele desse, jamais ela voltaria a ter sede, porque eram águas vivas. Lá naquele dia da festa do tabernáculo, no último dia da festa, conforme João capítulo 7, nós encontramos o Senhor Jesus quebrando o silêncio da festa, na hora que o sacerdote jogava a água do tanque de Siloé, do enviado, ele teria que jogar água sobre a base do altar. Naquela hora Jesus quebra o silêncio e diz: aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior vão transbordar águas vivas da parte de Deus. As torrentes do Negueb representam o próprio Cristo. O rio, ou aquele aqueduto trazendo água para Jerusalém, representa o próprio Cristo. Aquela água jogada sobre a base do altar representa o próprio Cristo. Em Deus é possível confiar, porque a linguagem apocalíptica lembra que há um rio que corre do trono de Deus, e esse rio simboliza o próprio Cristo. Esse Deus é gracioso, e com Deus é possível, então, com Deus é possível confiar, mas também o texto diz que não só confiar, com Deus é possível lutar e vencer. Porque agora, a partir do verso 5, o texto diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que o salmista fez, ele foi além dos beduínos, dos moradores do deserto. Os beduínos estão esperando essa torrente o tempo inteiro. Eles dormem pensando na torrente, eles vivem pensando na torrente, eles confiam que Deus vai mandar essa torrente inundar o deserto. Mas agora o salmista vai além. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é: Senhor, mesmo que a torrente não chegue, mesmo assim, se for preciso, eu vou chorar sobre cada uma das sementinhas, e vai trazer vida, vai brotar o fruto do Senhor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo o fruto do seu trabalho, trazendo os seus feixes. Aliás, daqui, o povo de Deus, o povo judeu, o povo de Israel, tirou a maior lição de agricultura. A melhor agricultura está em Israel, diferente do mundo inteiro, baseado nesse salmo. Como é que eles regam as sementes? Com muita água? Claro que não, com gotas. Porque o texto diz: os que com lágrimas semeiam, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E o resultado é muito mais positivo do que em qualquer outra nação, porque eles seguiram um princípio bíblico do chorar sobre a semente. Mas eu queria lembrar de alguns textos partindo desse. Veja o que o texto diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não basta chorar pelo leite derramado, não basta chorar pela situação difícil da sua vida. Você precisa chorar e precisa trabalhar, chorar e semear. O texto depois fala mais: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Ou seja, a tendência nossa é que no momento de tribulação, a gente se fecha no nosso quarto, não queremos conversar com ninguém, queremos aquela caverna de Elias para nós, porque somos os mais atribulados de todos os homens, porque tudo cai sobre a nossa cabeça, e a tendência é alimentarmos uma autocomiseração. Eu sou coitadinho, eu sou sempre vítima, tudo acontece comigo. Não é isso que o texto ensina. O texto diz que é possível chorar, lamentar-se sim diante de Deus. Aliás, a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, quando fala da nossa herança, ele diz que há momentos na vida da igreja, na vida do crente, que passamos por contristação. E a ideia de contristação é muita tristeza. Eu creio que todos aqui, ou se não todos, a maioria, já enfrentou momentos de muita tristeza na vida. Mas nós não vamos mais só chorar. Nós precisamos andar, precisamos trabalhar, precisamos confiar no Senhor. Até porque a gente aprende em outros textos, como o Salmo 13, que há momentos na nossa vida que a gente se sente tão sozinho. Parece que Deus está tão longe de nós. Parece que a gente não consegue observar que Deus está agindo e que Deus está derramando bênção sem medida. Bênção que, se a gente pudesse contar, nós ficaríamos surpresos.
Mas há momentos da vida que são tão complicados. O salmista Davi, lá no Salmo 13, ele diz isso, ele declara isso, ele diz: Senhor, até quando? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando com tristeza no meu coração cada dia? Até quando seguirá contra mim o meu inimigo? Você já se sentiu assim? Parece que Deus não vê, parece que Deus não ouve, parece que Deus não atende. Mas Ele continua dizendo: no tocante a mim, lá no fim do Salmo, no tocante a mim, confio na Tua graça. Regozije-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Com Deus é possível, sim, lutar e vencer. Com Deus é possível, sim, sonhar. Com Deus é possível confiar. E com Deus é possível lutar e vencer. Eu queria terminar dizendo só o seguinte: quem cumpriu esse salmo de novo foi o Senhor Jesus. Basta lembrarmos do sofrimento de Jesus lá naquele dia, naquela quinta-feira à noite, quando Ele é levado, ou está lá no Getsemane, e a palavra Getsemane é prensa de azeite. Jesus está sendo moído, atribulado, amassado como um azeite, ou para a produção de um azeite. E a partir daquela noite de quinta, o seu sofrimento foi algo que não dá para a gente imaginar. Todo tipo de sofrimento o Senhor Jesus teve. Às vezes os filmes relatam o sofrimento físico. Não chega aos pés do sofrimento de Jesus. Porque o problema dele não foi só físico. Ele passou naquela sombria prisão de Caifás as depressões mais profundas que alguém poderia viver. Ele ficou naquela noite chorando, lamentando-se pelo momento que viria a acontecer com ele. Ele sofreu dores emocionais, físicas, mas a pior dor do Senhor Jesus foi quando, ao meio-dia daquela sexta-feira, vem treva sobre a face da terra e ele experimenta o inferno sobre os seus ombros por 3 horas. Tudo aquilo que deveria acontecer comigo e com você no inferno, toda a condenação de Satanás sobre nós, estava sobre os ombros de Jesus. E ele experimentou o afastamento do próprio Pai, para que eu e você pudéssemos ter vida. Para que eu e você, mesmo no momento difícil, de dor, de solidão, de depressão, nós pudéssemos correr e abraçar o nosso Paizinho querido. Pudéssemos ter a bênção da oração, porque o caminho foi aberto. Para conversarmos com Deus e vermos Deus como aquele que cuida de nós, como aquele que faz diferença na nossa vida. Com Deus é possível sonhar, com Deus é possível. Com Deus é possível viver, lutar, vencer. E Deus tem feito isso na nossa vida, na nossa igreja. E o nosso desejo é que Deus derrame ainda mais bênçãos sem medida sobre essa igreja, sobre a sua vida. Sobre as programações todas que essa igreja tem ainda por fazer até a volta do Senhor Jesus. E mesmo nos momentos difíceis da vida, chore, mas trabalhe. Chore, caminhe, confie no Senhor. Confie na graça de Deus. Porque as piores dores já foram sofridas pelo Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.